Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro Negro. Galera, e hoje eu vou trazer para vocês aqui o Mauro César Pereira fazendo uma análise do desempenho do Flamengo nesse Mundial, né? Das duas partidas que ele fez no Mundial de Clubes, contra o Al Hilal e contra o Al Ahly na disputa do terceiro lugar, tá bom? E ele também vai falar sobre a atuação do técnico Vitor Pereira, né? A responsabilidade pela vitória e pela derrota também no Mundial. De quem será, né, galera? Será que é dos jogadores? Será que é do técnico? Será que é dos dirigentes, da comissão técnica? De quem será? Então, Mauro César, ele vai falar um pouco aí sobre isso. Também vai falar para a torcida, para a galera aí ter um pouco de paciência com o técnico Vitor Pereira, tá bom, galera? Ele lembra também que o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, ele perdeu de 3-0 para o Bahia e isso aí gerou um início de crise, mas depois que o técnico conseguiu implantar o seu estilo de jogo no Flamengo, vocês viram aí no que deu, né? O Flamengo foi multicampeão no ano de 2019. Então, galera, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para que você seja notificado sempre que lançarmos um vídeo novo com notícias do Mengão. Tá bom, galera? Então, vamos ver o vídeo do Mauro César Pereira. O Flamengo escapou de um vexame. Correu o risco de ficar em quarto lugar, correu o risco de ser derrotado pelo Al Ahly do Egito. Ficou atrás do placar tomando virada no jogo disputado no Marrocos, na cidade de Tanger. Mas no final venceu por 4-2 e segurou o terceiro posto. Melancólica colocação para quem esperava disputar com o Real Madrid o título mundial e quem sabe reconquistar essa honraria. Uma decepção que poderia ser ainda mais profunda, mas que não apaga o vexame rubro-negro em terras marroquinas. Muito bem, o Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial, jogou mal, teve momentos de um certo desleixo até, o time relaxado, o time preguiçoso. O Vitor Pereira estreou 27 dias antes desse jogo, gente. Será que a culpa é dele mesmo? Será que ele é o grande culpado? É claro que ele tem uma responsabilidade nisso tudo. Ele é o técnico, ele escala, define o sistema de jogo. Ele que escolheu o Mateuzinho, que cometeu o pênalti no jogo passado. Enfim, ele que faz as substituições, certas ou erradas. Mas os jogadores que estão tendo tempo no clube, os dirigentes com as suas escolhas, tem muita gente que pode ser questionada e até responsabilizada pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no Flamengo. Não dá para colocar toda a culpa do Vitor Pereira. São 6 técnicos do Flamengo no período que o Palmeiras teve o mesmo treinador. E os dois times meio que se revezam nas conquistas até em quantidade. E até em quantidade e tipo de fracasso. No caso, o Palmeiras também fracassou como o Flamengo 2 anos antes, né? 3 anos antes, né? Na verdade, 2 anos antes, que foi a temporada 2020, mas já em 2021. Então foram 2 anos atrás que o Palmeiras jogou também o Mundial de Clubes e não conseguiu chegar à final, perdeu para o Tigre do México, depois perdeu para esse Al Ahly nos pênaltis, não fez nenhum gol. Foi ainda pior que o Flamengo fez. Ou seja, os dois têm fracassado e triunfado de forma muito parecida, mas um tem um projeto esportivo que tem sequência com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica, conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a torcida, conhece a imprensa, conhece o ambiente. E o Flamengo fica trocando a toda hora. E não dá para ficar colocando a culpa toda no técnico. É claro que ele vai ter sempre uma responsabilidade. Mas os dirigentes, pelas escolhas que fizeram, pelas férias longas demais para os atletas, pela maneira como atuam no mercado, podem ser questionados, devem ser questionados. O Flamengo precisa de um projeto esportivo real. E um projeto esportivo real passa por uma sequência de trabalho. Não é Vitor Pereira, Jorge Jesus, Guardiola, Jürgen Klopp, Marcelo Galhardo. Ninguém vai chegar e transformar um time que terminou 2022 jogando mal, de forma desorganizada, bagunçada até, numa equipe imbatível, sensacional. Não é assim que funciona. Quando a referência é o Flamengo do Jorge Jesus 2019, é fundamental lembrar que o técnico português desembarcou no Brasil, teve 20 dias treinando com o seu elenco, quase todo ele, né? Exceto um ou outro que estava convocado, porque acontecia a Copa América naquele momento. Terminada a Copa América, ele estreou na Copa do Brasil contra o Atlético lá no Paraná, empatou, depois empatou no Maracanã, perdeu nos pênaltis, foi eliminado e aí passou a ter semanas livres para treinar sempre que havia rodada às quartas-feiras, quintas-feiras de Copa do Brasil. Isso foi fundamental para ele aprimorar o seu trabalho. Jogava só no fim de semana e quando tinha Libertadores. Correu o risco de ser eliminado pelo Emelec da Libertadores, depois de errar na escalação com o Rafinha na linha de meio-campistas, lembra? Contra o Emelec lá em Guayaquil. Perdeu por 2-0, jogo polêmico, muitos erros, inclusive da arbitragem condescendente, quebrado o tornozelo do Diego Ribas. Aí no Maracanã, um pênalti mal marcado deu a vantagem ao Flamengo, devolveu o placar. Teve erro de arbitragem dos 2 jogos. O Flamengo vence 2-0 e supera a Emelec nos pênaltis. E se fosse derrotado nos pênaltis?
Como é que ia ficar? Aí o Jorge Jesus avançou, mas veja quanta coisa aconteceu. Teve partida muito ruim contra o Bahia, derrota por 3-0 em Salvador, na estreia do Felipe Luiz. Teve um jogo contra o Botafogo do Eduardo Barroca, em que o Flamengo não jogou nada bem, quase perdeu o jogo, acabou vencendo com muita dificuldade. O Botafogo com um time bem limitado à época. Então você vê que o início foi difícil até para o Jorge Jesus, como é para qualquer treinador. Dificilmente o cara chega e automaticamente tudo funciona. Não é o normal. Quando esse choque ocorre, costuma ser um tiro curto, um impacto muito mais emocional, motivacional nos atletas do que um trabalho técnico, tático, com profundidade. E o que o Vitor Pereira tem que fazer é um trabalho com profundidade. Ele tem dito isso e falou mais uma vez após esse jogo contra o Al-Ahly dessa necessidade de ter tempo para trabalhar e desenvolver um trabalho. O Flamengo taticamente não tem praticamente nada. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Agora, é preciso que o torcedor, o dirigente e até a imprensa entendam como as coisas funcionam. Quando alguém fica insistindo na pergunta sobre o futuro ou não do técnico, quando o rapaz assumiu o comando do time no começo de janeiro e a sua estreia à beira do campo aconteceu poucas semanas antes daquela partida, realmente isso é um escárnio, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Isso não é nenhum. Não me parece um trabalho minimamente jornalístico, e sim uma fanfarronice, né? O Vitor Pereira fará um mês da sua estreia, que foi na vitória sobre a Portuguesa do Rio de Janeiro, no dia 15. Dia 15 é quarta-feira agora, quando ele vai jogar contra o Volta Redonda. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ou seja, nem um mês ele tem. Não tem cabimento ter uma opinião formada sobre o trabalho desse técnico que ele poderá fazer num período tão curto, né? Aí é uma insanidade. É preciso que as pessoas tenham um pouco de noção. Tá aí, galera, essa foi a opinião do Mauro César Pereira aí sobre o jogo do Flamengo no Mundial, tá certo? Dos dois jogos aí, tanto contra o Al Hilal, contra o Al-Ahly, né? O Al Hilal que ele perdeu e o Al-Ahly que ele venceu aí por 4-2. E ele falou das dificuldades e também eu concordo com ele sobre dar tempo ao técnico, né? Ele bem lembrou a situação do Jorge Jesus quando chegou no Flamengo, galera. O Jorge Jesus pegou de 3-0 para Bahia, né? Então, teve um princípio de crise ali, de insatisfação no começo do Jorge Jesus, mas depois aí ele começou a realizar o trabalho dele, implantou o trabalho dele no Flamengo no ano de 2019, e você viu aí a maravilha que foi, né? Então, vamos dar um pouco mais de tempo, vamos ter mais tolerância aí com o Vitor Pereira, dá tempo aí para ele trabalhar, e depois da gente ver o resultado do trabalho, a gente vê o que faz, né? Se critica ou se parabeniza aí o trabalho dele à frente do Mengão. Então, se você gostou do vídeo de hoje, galera, vou pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e ative o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos e notícias que lançamos aqui no canal Coração Rubro Negro, tá bom? Então, obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.